Amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Saudamos a todos os que nos visitam, são muito bem-vindos. Sentimos falta de boa parte dos nossos irmãos nesse período das férias. Abraçamos aqueles, como disse o presbítero Severino, que nos acompanham via internet, alguns convalescendo, outros lá no leito. A graça de Deus sobre cada um. E alguns irmãos, inclusive, que estão viajando, porém, participam conosco do culto. Vamos ler alternadamente o capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 11. O editor colocou aqui o título em negrito desse parágrafo: A prática progressiva das graças cristãs e os seus resultados. Vamos ler então alternadamente. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas luzes preciosas e grandes promessas, para que por ela os torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, Com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. E a gente pode traduzir essa palavra aqui por míope, a palavra seria mais fiel, míope, é míope, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Leamos juntos o 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Permaneça com a Bíblia aberta, por gentileza, queridos. Semana passada, que foi o último domingo do ano, nós lemos no culto da noite os primeiros 2 versículos, esse prefácio e saudação, e vimos 3 lições muito preciosas. Primeiro, Pedro está mostrando aqui, pelo Espírito de Deus, que fazer parte da família de Deus é uma expressão da graça de Deus. Então, que a gente se considere, se perceba abençoado, agraciado pelo Senhor, pelo fato de fazermos parte da família, nós que somos gentios por natureza. E usando a expressão de Paulo na carta aos Efésios, nós éramos estranhos às alianças, nós estávamos perdidos, sem Deus no mundo, nós estávamos separados, porém em Cristo nós somos aproximados. E Paulo diz lá aos Efésios, nós somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. E Pedro mostra essa graça especial
fazemos parte da família de Deus. Vimos também um detalhe, que nada na Bíblia está posto aleatoriamente, que diferentemente da primeira epístola, Pedro se autodenomina aqui de Simão Pedro. Lá na primeira epístola apenas Pedro, mas aqui ele usa o nome Simão. E nós aprendemos que esse detalhe tem uma razão de ser. No Novo Testamento, chamar Pedro de Simão é uma oportunidade para nos lembrarmos que ele foi o homem usado por Deus para abrir as portas do Evangelho aos gentios. Logo ele, a última pessoa que nós poderíamos imaginar, ele com tantos preconceitos, quando o Senhor lhe convocou para pregar na casa de Cornélio, um centurião romano, ele hesitou e ainda se demorou em Jope, e depois levou testemunhas. E quando chegou à casa de Cornélio, ele disse: vocês sabem que não é lícito a um judeu entrar na casa de um gentio, mas ele foi o instrumento de Deus. E quando a igreja se reuniu em concílio em Jerusalém, conforme lemos em Atos capítulo 15, Tiago, que era uma liderança importante da igreja, fez essa referência, usando mais uma vez o nome Simão, Atos capítulo 15, verso 14, lembrando mais uma vez da graça de Deus, abrindo a porta do Evangelho aos gentios. E em terceiro lugar, a ênfase maior que demos é que Pedro se apresenta aqui não apenas como apóstolo de Jesus, mas como servo. E nós dissemos que esse é o título mais honroso do reino de Deus, é ser servo. E na ocasião, fizemos 5 afirmações a respeito do que significa ser servo. Significa pertencer totalmente a Deus, estar incondicionalmente à disposição de Deus, dizendo: eis-me aqui, dedicar plena obediência a Deus. Citei aquele salmo messiânico 40, verso 8, o Senhor dizendo por boca do salmista: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Ser servo significa estar constantemente a serviço de Deus e viver para agradar a Deus, ou seja, viver para a glória de Deus. Hoje, eu quero falar com vocês a respeito desse tema, edificação para a vida toda. Edificação para a vida toda. Quando olhamos aqui para o terreno do lado, nós vislumbramos ali o canteiro de obras. E há um planejamento, a comissão de construção tem um planejamento. Temos uma placa ali naquela local de convivência com os dias que restam para a entrega da primeira etapa. Então, há um planejamento. A construção do edifício levará tanto tempo, tantos dias. A primeira etapa, depois a segunda e a terceira etapas. No entanto, a construção de que nos fala o texto aqui é para a vida toda. E seria muito oportuno, nesse primeiro domingo do ano, se Deus nos conceder anos de vida, dias de vida, que Ele nos dê a graça de colocarmos em prática aquilo que vamos ouvir nesta manhã. Quando estudamos o Apocalipse, há uma expressão repetida muitas vezes. É uma expressão advertência. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, citando o Apocalipse, eu quero dizer nesta manhã: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Senhor diz aqui na sua palavra. Olhe aí para a sua Bíblia, mais uma vez. Uma paráfrase desse versículo 3 diz assim: tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus, nos foi dado graciosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. Em outras palavras, todos os meios para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual, todos os meios o Senhor já tem proporcionado. Todas as condições. Ele já nos salvou. E Ele
providencia todos os meios para o nosso crescimento. Então, queridos, falta de crescimento espiritual, falta de profundidade espiritual é anomalia espiritual. Alguma coisa está errada. E nós precisamos ser bem honestos diante de Deus. Se não estivermos crescendo, se não estivermos amadurecendo. Você observe a didática de Pedro, e eu fico maravilhado quando leio Pedro, porque, lembram-se, ele era um homem iletrado, inculto, um homem simples, mas ele foi habilitado de tal maneira pelo Espírito de Deus, que ele pregou com ousadia, depois de cheio do Espírito Santo, escreveu com habilidade. Os estudiosos, inclusive, elogiam a maneira como essa segunda epístola, que é das menos conhecidas das duas, a menos conhecida, mas elogiam a maneira como Pedro escreveu. Isso é uma graça do Espírito de Deus. Isso nos ensina a cada um que o Senhor é poderoso para nos habilitar e nos usar para o louvor da sua glória. Vejam a metodologia que ele utiliza aqui, essa questão de uma lista. E aqui ele apresenta uma escala de virtudes. São 8 virtudes que ele destaca. Naquele tempo, queridos, esse era um recurso didático bem interessante, as listas. Um recurso sábio e prático, bem didático. Por quê? Porque os livros eram caros e eram escassos, não é? Hoje nós temos plena facilidade. Um livro físico, um livro virtual, hoje nós temos plena facilidade. Mas naquele tempo não. Eram poucos os livros e caríssimos os livros. Então, as listas facilitavam a memorização. E aí, quando estava estudando, pensei em algumas listas, separei aqui. Por exemplo, Jesus nas bem-aventuranças, não é? Mateus capítulo 5, quando ele começa citando as bem-aventuranças, falando, sintetizando o caráter de um cristão, começando com o pobre de espírito, esse aspecto de ser pobre de espírito, até a bem-aventurança de ser perseguido por causa da fidelidade para com o Senhor. Mas um método muito interessante que ele utiliza, porque uma virtude vai conduzindo a outra. O pobre de espírito, naturalmente, ele chora, e são bem-aventurados os que choram. E aí, ele vai associando uma virtude à outra, e é um recurso literário e sábio. Por exemplo, nas listas que temos na Bíblia, 1 Coríntios 12, Romanos 12, 1 de Pedro 4, sobre os dons espirituais. Um recurso também. O fruto do Espírito, os aspectos do fruto do Espírito, conforme Paulo escreveu na carta aos Gálatas, né? E eu queria só ler esse texto aqui, virtudes que devemos seguir, que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6 da primeira carta, verso 11. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, ou seja, da influência dos falsos mestres, da ambição pelas riquezas. Foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então percebam que esse era um recurso para facilitar a memorização. Então vamos estudar agora com muita atenção essas virtudes, porque essas virtudes dizem respeito à nossa vida, ao nosso crescimento. Que Deus me dê a graça de transmitir com fidelidade o que está aqui, e lhe dê a graça de ouvir atentamente, e ao final da ministração dizer: Senhor, faz essa obra na minha vida. A minha graça, que não seja mais um sermão que eu ouvi, mais uma pregação, no entanto que eu perceba aí uma oportunidade a mais que o Senhor concede de crescimento. Então, dentro desse tema, edificação para a base toda, ele começa então a associar as virtudes. A primeira que aparece aqui no nosso texto, olha aí comigo, a partir do verso 5, ele usa uma expressão aqui, reunindo toda a vossa diligência. Isso fala de atenção, de zelo, de compromisso, intensidade.
Ou seja, a vida cristã é uma luta. A vida cristã exige esforço. A vida cristã exige uma batalha, empenho, diligência, prontidão. Nós devemos, então, associar todas essas virtudes. E vejam como que ele começa, associando com a vossa fé a virtude. Aqui, quando ele se refere à fé, a gente poderia traduzir como a base da fé, ou seja, os essenciais da fé. Quais são as coisas essenciais nas quais nós cremos? Por exemplo, quando a gente professa a fé publicamente, a gente reafirma a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas. A gente faz uma confissão pública: eu nasci em pecado, eu sou um pecador, estava perdido, a graça de Deus me alcançou. Nós assumimos compromissos, mas tudo isso com base em verdades que são essenciais. A fé de que nos fala Pedro é a convicção das coisas essenciais. Isso é, de fato, necessário, queridos. Em dias como os que estamos vivendo, de apostasia, de falsos ensinamentos, e era o que Pedro combatia nessa segunda epístola, de falsos mestres, que pessoas que se apresentam em nome do Senhor, inclusive com sinais, prodígios e milagres, fazendo grandes coisas, essas coisas que impressionam as pessoas. É preciso estar arraigado aos essenciais. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia, ela contém a mente de Deus, a revelação de Deus. Ela é autoritativa e, importantíssimo, ela é suficiente. Nós não precisamos, não carecemos de outras revelações, porque as Escrituras Sagradas são suficientes. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é Salvador. Ele é o único caminho para Deus. Ele é a expiação dos nossos pecados. Nós fomos em Cristo justificados, declarados sem culpa. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor, os que estamos em Cristo, porque Ele disse que ninguém nos poderá arrebatar de suas mãos. Então a perseverança dos santos é uma doutrina bíblica. E a perseverança só é possível por causa dele, não por nossa causa. Por causa dele, porque ele nos sustenta. Então a fé é a base, tudo procede dela, é o ponto de partida. Estava pensando aqui em algumas expressões bíblicas. O apóstolo Paulo, 2 Timóteo, antes do martírio, sofrendo tantas humilhações. Imagine alguém olhando para o apóstolo Paulo dizendo: o que foi que você fez da sua vida? Com toda a inteligência, todo o potencial, toda a condição, você poderia ter títulos, ter riquezas, ter glórias. O que é que você fez de sua vida? O que é que você tem? Uma capa e uns poucos livros, uns pergaminhos, somente isso. O que é que você fez da sua vida? E o apóstolo Paulo dizia assim: tenho sofrido todas essas coisas, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Isso é a base da fé. Eu sei em quem tenho crido. Estava lembrando lá do Velho Testamento de Jó. Perdeu tudo. Perdeu os amigos, perdeu a solidariedade. Era um espectro de ser humano. Mas ele tinha uma afirmação de fé: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa a base, queridos. Como disse Davi, Salmo 56, bem sei isto, Deus é por mim. Quando perseguido por Saul, e depois caiu na mão dos filisteus, mas ele tinha essa afirmação: bem sei isto, Deus é por mim. A fé é a convicção de que Jesus é a verdade, que Ele diz a verdade, que podemos nos entregar a Ele, que podemos confiar nas suas promessas. Esses essenciais, que estejam vívidos no nosso coração, que cada vez nos aprofundemos mais,
quando daqui a alguns minutos estivermos celebrando a ceia do Senhor, vamos nos lembrar do sacrifício de Cristo, do justo que morreu pelos injustos, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Esse é essencial, haverá de nos sustentar naquele dia mais agudo, mais complicado, mais difícil, de grandes dúvidas, de, humanamente falando, incertezas, de acusações. Quando o salmista ouviu, em momento de tribulação, as pessoas perguntando a ele: o teu Deus onde está? O teu Deus onde está? Que nosso coração responda como ele respondeu falando à sua própria alma: porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É isso que Pedro está dizendo aqui, queridos. A base da fé. E o que é que ele diz? Veja o texto, continua a leitura. Com a vossa fé, a virtude. Os estudiosos dizem que essa é uma palavra difícil para ser traduzida. Há dois sentidos aqui dessa palavra. De um lado, significa o que é eficaz, eficiente, excelente. Esse é um dos sentidos da palavra. Do outro lado, significa coragem, bravura. Mas vejam a relação que há. Com uma base da fé tão firme, tão bem fundamentada, nós devemos associar essa base da fé à virtude. Eu queria, obviamente, com base em estudiosos, traduzir aqui essa palavra virtude pela expressão bom caráter. É o que o presbítero Severino estava dizendo há pouco, não é apenas o discurso, mas uma palavra que é vivenciada. Não apenas falar, mas viver. Andar de acordo com a fé. Há uma expressão de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4. Andar por modo digno da vocação a que foi chamado. A ideia aqui é de bom caráter. Ou seja, a fé bíblica, essa fé verdadeira, bíblica, bem fundamentada, resultará em uma vida eficaz de serviço a Deus e ao próximo, em uma vida excelente, em uma vida corajosa, em uma vida exemplar. E aí, quando estava estudando, pensei em alguns personagens bíblicos. Por exemplo, Estevão. Eu creio, falando agora diretamente aos diáconos, Estevão era um diácono, que todos os diáconos deveriam estudar a vida de Estevão constantemente. Não só os diáconos, todos nós, mas em especial os diáconos. Porque nós temos aqui um modelo de diácono. Por exemplo, lendo Atos capítulo 6 e Atos capítulo 7. Eu separei aqui alguns versículos, apenas acompanhe. Quem estiver anotando, coloque a referência para ler depois. Atos 6, verso 8, diz assim, aliás, Atos 6, verso 5, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha que maravilha de diácono. Um homem cheio de fé e do Espírito Santo. O verso 8 de Atos 6 diz, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, 9 e 10. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Olha o que o texto diz. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Queridos, é disso que Pedro está dizendo. Associai com a vossa fé a virtude, a excelência, a eficácia, a eficiência, a coragem, o bom caráter. É isso. Estevão era um homem de bom caráter. Atos 6,15, olha que texto lindo. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como se fosse um rosto de um anjo. Se era um homem de Deus,
estava diante daquelas autoridades incrédulas que não criam, porque seus olhos estavam fechados à verdadeira fé. Mas eles olhavam para Estevão, um homem bom, um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Não podiam resistir à sabedoria de Estevão, um homem excelente, um homem virtuoso, conforme literalmente diz aqui a nossa tradução. Estevão, um homem cristocêntrico. No capítulo 7, desde o verso 1 até o verso 53, nós temos um sermão pregado por Estevão. E ele começa lá nos patriarcas e vai até o Senhor Jesus Cristo. Seu sermão é bíblico, Jesus está lá no seu sermão. E os versos 54 a 60 de Atos 7, falando sobre a reação das pessoas depois de terem ouvido Estevão pregar. Escutem o que vou ler. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, esse homem de fé e de bom caráter, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Adiante o texto diz: e apedrejavam Estevão. E o que é que Estevão fazia? Apedrejavam Estevão, que invocava a Deus e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras adormeceu. Você quer saber o que significa essa palavra que Pedro diz? Com a fé, a virtude, é isto: um bom caráter, uma pessoa cheia do Espírito, cheia de sabedoria, cheia de entendimento, cheia da graça, cheia de Cristo. Porque esse homem objeto do ódio, queridos, quando nós não somos espirituais, quando não somos cheios do Espírito Santo, a gente responde ao ódio com ódio. Quando a gente não é cheio do Espírito Santo, a gente responde à raiva com raiva. A gente quer dar o troco. A gente ouve uma, quer dizer duas. Mas esse homem tão cheio de Cristo, tão virtuoso, tão comprometido com o Senhor, era capaz de falar daquilo que cria, mas de vivenciar o conteúdo da sua fé. Porque esse homem olhava para os céus, olhava para o alto, intercedia pelos seus algozes, que cheios de ódio o apedrejavam, mas ele foi capaz de usar palavras semelhantes às de Jesus na cruz. Não lhes atribua esse pecado. Isso é cristianismo, e eu tenho que admitir que estou longe disso, e talvez você tenha que admitir também que está longe, e a gente não pode ficar o resto da vida admitindo: estou longe, estou longe, estou longe. Nós precisamos chegar perto, viver o cristianismo, queridos. Deus nos concede a graça de iniciarmos mais um ano, mas que não seja mais um ano na mesmice, na frieza, na indiferença, na apatia, um cristianismo só ritual e pronto, até conservador, até ortodoxo no seu ritual, e nada mais. Alma fria, árida, sem fervor, sem piedade, sem compaixão, sem espiritualidade, sem frutos. Nós precisamos pedir perdão a Deus, misericórdia a Deus, e precisamos de despertamento espiritual que só o Espírito de Deus é capaz de dar. Mas há um outro exemplo bíblico de um homem de bom caráter, virtuoso, conforme nos diz o texto: Barnabé. O nome dele era José, mas apelidado de Barnabé, filho da exortação. Quando o evangelho se espalhou, saiu das fronteiras de Israel, chegou à Síria, Antioquia. Os apóstolos tomaram conhecimento, mandaram então Barnabé. Por que será que mandaram Barnabé? Atos 11, 22 a 24 diz: a notícia a respeito deles, ou seja, de Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração
permanecessem no Senhor. Por quê? E Lucas escreveu sobre Barnabé, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se associou, se uniu ao Senhor. É disso que Pedro está dizendo aqui. Gente como Estevão, gente como Barnabé. Isso é cristianismo bíblico. O tempo não permite, mas há uma lista, Romanos capítulo 16, de irmãos que tinham sido tão preciosos na vida de Paulo. E ele escrevendo aos romanos, sem conhecer aquela igreja, ele envia saudações àqueles irmãos e ele nomina alguns deles. Por exemplo, Romanos 16, 3 e 4, Priscila e Áquila, ele diz assim: meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. Ele diz mais lá no verso 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Ele diz no verso 7, saudai Adrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Verso 9 de Romanos 16, saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. Romanos 16, 10, saudai Apeles, aprovado em Cristo. Queridos, ser aprovado no vestibular, maravilha, não é? Ter seu nome lá na lista, é uma alegria para você, alegria para seus pais, sua família, seus amigos. Agora, Apeles, ele estava no listão de Deus, queridos, se pudermos falar assim. Aprovado em Cristo, olha que coisa maravilhosa. Aprovado em Cristo. Verso 12, Romanos 16, ele usa uma expressão afetuosa, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Romanos 16, 13, saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Fico imaginando o quanto era amorosa a mãe de Rufo, a ponto de Paulo dizer, ela tem sido uma mãe para mim. Não há pessoas assim que marcam a nossa vida e a gente diz, é uma mãe para mim. Excelência, virtude, bom caráter. É isso que Pedro está dizendo. Que você tenha convicções bíblicas, mas se essas convicções bíblicas sejam associadas ao bom caráter. Ele continua. O bom caráter com o entendimento espiritual. A palavra que ele utiliza aqui é conhecimento. Palavra que a gente tem ouvido muito na igreja, a palavra gnosis. Na verdade, há duas palavras que precisam ser observadas sempre no seu contexto. A palavra sofia e gnosis, que têm significados semelhantes. Sofia é sabedoria. Agora, só para o nosso entendimento aqui, seria como que uma sabedoria teórica, um conhecimento. Conteúdo. Quando você fala de uma pessoa conteudista, ela tem uma boa bagagem de conhecimento, muitas informações e conhecimentos sobre vários assuntos. Sofia. Mas gnosis, a ideia aqui é de conhecimento prático. É o conhecimento que nos permite proceder acertadamente em uma determinada situação. É mais do que você ter informações e ter conhecimento. Significa aquela sabedoria que lhe habilita a tomar a decisão certa em um momento crítico. Ou seja, é a maneira sábia de se aplicar o conhecimento. É aquela capacidade que o Espírito Santo nos dá para tomarmos uma decisão correta e agir de modo correto em determinadas situações da vida. Literalmente seria sabedoria prática para enfrentar a vida. A base da fé, os essenciais da fé e o bom caráter. Precisamos associar aquilo em que cremos e a nossa maneira de viver. Agora, na nossa maneira de viver, no nosso bom caráter, o conhecimento prático, a sabedoria prática. É aquilo que Pedro diz, de tomar uma decisão sábia e agir de modo eficaz.
Por exemplo, texto muito conhecido, Tiago, capítulo 1. Acho que esse texto nos ajudará a compreender. Tiago, capítulo 1, de 2 a 8. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Olha o que Tiago está dizendo aqui. A vida está dura, as provas são enormes, as lutas são grandiosas. E ele fala aqui, alegria. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Ele fala sobre isso, o dever. Agora, vejam versos de 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, a mesma palavra que Pedro usa, Tiago está usando aqui, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropere e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ele chama de homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Entendimento espiritual. Talvez a melhor tradução aqui é essa, entendimento espiritual. E esse entendimento espiritual nos é dado pelo Senhor. Obviamente, para alguém que busca ao Senhor, que tem intimidade com o Senhor, que anda aos pés do Senhor. Há um texto muito sério lá no livro do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, que eu creio que podemos aplicá-lo para esse ensinamento. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, porque lhe falta sabedoria espiritual, entendimento espiritual. Irmãos, a palavra de Deus está nos falando nessa manhã sobre a necessidade de uma construção de vida, para que a gente deixe esse cristianismo raso e a gente experimente águas mais profundas, que a gente conheça o Senhor, que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor. É disso que nos fala o texto. Com a fé, aquilo em que você crê, associe um bom caráter. Com esse bom caráter, o entendimento espiritual. Com o entendimento espiritual, quarto lugar, a expressão dele aqui é domínio próprio. E eu queria usar uma tradução que considerei muito adequada pelo contexto. Disciplina vigilante. Domínio próprio, nós sabemos, é fruto do Espírito Santo. Alguém disse, olha que expressão sábia, não é? Domínio próprio, literalmente, é a capacidade de enfrentar-se a si mesmo. Isso é domínio próprio. Dizer não a si mesmo. Dizer não a Satanás. Dizer não ao mundo. Dizer não à carne. É uma luta. Paulo diz lá, Romanos 6, eu mesmo não compreendo o meu próprio modo de agir. O mal que eu não quero fazer, esse faço. Mas o bem eu não faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque nós já fomos libertados da culpa do pecado, do poder do pecado. O problema é que nós não fomos libertados ainda da presença do pecado, queridos. E o meu velho homem, tanto quanto o seu, o nosso velho homem ama transgredir, ama desobedecer. Sabe esse prazer que dá lá dentro de nós em dar o troco a alguém, né? Toma aí, você me fez o mal, olha aí, em dor para você. Se é o velho homem que sente prazer nessas coisas. É a natureza decaída. Domínio próprio significa ter os instintos humanos e as paixões humanas sob controle. Agora, é interessante a gente pensar que estamos falando em termos de corpo de Cristo, de igreja do Senhor. Domínio próprio não consiste apenas na capacidade de usar a razão para controlar as emoções. Não é isso. Porque isso tem uma capacidade muito limitada. Mas para o cristão, significa
ser controlado pelo Espírito Santo. Significa ser controlado pelo Senhor Jesus Cristo que habita em nós. Isso é domínio próprio. É um controle do Espírito Santo, até porque, como eu disse, Gálatas 5, o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Então não é um esforço mental, de eu vou dizer não, não. O Espírito Santo nos habilita, domínio próprio. Quanto mais cheios do Espírito Santo formos, tanto mais manifestaremos o domínio próprio, porque o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Eu pensei aqui 2 exemplos bíblicos lá do Velho Testamento. Por exemplo, José, o jovem José, quando tentado pela mulher de Potifar, ele exercitou o domínio próprio, porque ele fugiu. Davi, quando incitado pelos seus homens, seus amigos, a se vingar de Saul, inclusive, houve quem tivesse usado a expressão, o Senhor mesmo colocou em tuas mãos. Olha aí, as pessoas estavam incitando Davi a se vingar de Saul. E Davi exercitou o domínio próprio, dizendo, como tocaria eu no ungido do Senhor? Porém, Davi não exercitou o domínio próprio quando se envolveu com Batseba. Como disse um velho pastor, o problema não é o primeiro olhar é até acidental, muitas vezes. O problema é o segundo olhar. Estava lá a mulher se banhando, e ele, quem sabe, e na verdade o texto mostra que ele estava ocioso, porque os exércitos estavam na batalha, ele ficou em casa, né? Se ele tivesse dado o primeiro olhar, tivesse corrido para o quarto para orar, não é? O problema foi o segundo olhar. E depois o envolvimento. Disciplina vigilante. A palavra maravilhosa do Senhor Jesus, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Com a vossa fé, os essenciais da fé, o bom caráter. Com um bom caráter, o entendimento espiritual. Com o entendimento espiritual, a disciplina vigilante, que é o domínio próprio. Em quinto lugar, ele usa aqui a palavra, com o domínio próprio, a perseverança. Essa palavra é muito especial no Novo Testamento. Pode ser traduzido também por paciência. Alguém chamou de paciência entusiasmada. E Crisóstomo, conhecido na história da igreja como a boca de Deus, a boca de ouro, melhor dizendo, porque era um eloquente pregador, a boca de ouro, ele disse da perseverança, ele a chamou de a rainha das virtudes. A ideia primeira de perseverança, paciência, parece aquela atitude simples de assentar-se, aceitar e suportar. Não. Mas essa palavra aqui é uma palavra ativa. Essa perseverança, ela é ativa. Ou seja, é aquela atitude que não aceita desistir diante das dificuldades. Isso é perseverança. Não recua. Não desiste diante das dificuldades. Tem um texto lindíssimo, Hebreus capítulo 12, verso 2, que mostra o exemplo do Senhor Jesus praticando a perseverança, quando o escritor aos Hebreus disse, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. É isso que ele diz. Vejam a expressão, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Essa é uma atitude de perseverança, de paciência ativa, de alguém que não desistiu, agonizando no Getsêmani e orando, se possível, faze-me esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E foi a cruz,
Foi à cruz, como a ovelha muda levada pelos seus tosqueadores. Não abriu a boca, não recuou. Foi à cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha. A paciência cristã, queridos, é a corajosa aceitação de tudo que a vida pode nos trazer. E a capacidade de transformar até as piores tragédias em oportunidade de crescimento. Isso é o ensinamento bíblico. É não recuar, por ter os olhos fitos no Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Ele é o autor e consumador da fé. Eu separei aqui alguns exemplos rápidos. Filipenses capítulo 1, eu gosto muito desse texto, desde o verso 12 até o verso 26, quando Paulo diz aos irmãos que estavam tão preocupados por ele preso em Roma, e os irmãos lá na Macedônia, em Filipos, e ele faz uma afirmação, isso é perseverança: quero cientificar os irmãos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha que palavra maravilhosa. Ele que tinha planejado ir a Roma, e quando chegou a Roma, era um preso, mas ele disse: estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Às vezes, a gente olha para a dificuldade com autocompaixão. Coitadinho de mim, pobrezinho de mim, como é que pode acontecer isso comigo? Logo eu, não é? Eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus, estou comprometido. Como é que pode acontecer isso? Queridos, a palavra de Deus fala de uma perseverança, de uma atitude de alguém que está descansando de tal maneira no Senhor, que mesmo quando chora, que mesmo na dor, que mesmo na adversidade, na sua perplexidade, não desiste, não recua. Eu sei, está doendo, está difícil, mas Ele está no controle, Ele está conduzindo. Diferentemente do que algumas teologias ensinam, essa enfermidade me sobreveio, não porque o Senhor não gosta de mim, mas é uma oportunidade que na minha limitação eu aprenda a depender dEle, plenamente dEle, plenamente dEle. É duro, ninguém me diga que não é, é duro perder o emprego, perder um ente querido, perder oportunidades, é duro. Sofrer afrontas, dói. Ser discriminado é doloroso. Ser rejeitado é doloroso. No entanto, aquele que é o mais rejeitado entre os homens sabe o que significa ser rejeitado. Queridos, a vida cristã é uma vida a ser vivida pela fé. A gente se apega aos absolutos de Deus. E quando você lê a carta aos Filipenses, longe de um Paulo que recua, que fica lá praticando sua autocomiseração, pobrezinho de mim, olhem para mim, coitadinho de mim, vocês não estão vendo não? Nada disso. Ele está olhando, tem alguém que está no controle. Eu tinha planejado chegar a Roma, eu tinha planejado visitar os irmãos, visitar a igreja. Na verdade, o meu plano era chegar aqui e ser mandado pela igreja de Roma ao Ocidente, mas eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Ali ele pregou a pessoas, evangelizou Onésimo, alguns da casa de César se converteram, ele escreveu 4 cartas. Isso é perseverança, queridos. É não recuar. E eu sei que a tendência nossa é essa, a do recuo. Eu sei que há um limite para o nosso corpo aguentar, a nossa mente, mas eu vou ser objetivo agora nessa parte final. Com a fé, o bom caráter, com o bom caráter, o entendimento espiritual, com o entendimento espiritual, a disciplina vigilante, com a disciplina vigilante, a perseverança. Com a perseverança, ele usa aqui a palavra piedade. Queria traduzir aqui uma expressão que gostei muito estudando o texto. Admiração reverente. Olha que coisa linda. Admiração reverente. É alguém que está na presença de Deus. Isso é piedade. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem intimidade com Deus. De pio, piedoso. A palavra também pode ser traduzida por generoso, né? Mas a ideia aqui é de intimidade com Deus, adoração a Deus, devoção a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor distingue para si o piedoso.
Tiago, capítulo 1, verso 27, diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso é piedade. A sua boa relação com Deus e a sua boa relação com o próximo. Isso é piedade. Qualquer outra coisa é só religiosidade. Você pode ser até um presbiteriano ortodoxo, mas pode não ser piedoso, nem generoso, nem misericordioso. O piedoso é aquele que tem intimidade com Deus, mas ele sensibiliza olhando para as viúvas e olhando para os órfãos. Ele tem uma sensibilidade. E Tiago diz que essa é a genuína religião. E as duas últimas, queridos, que ele chama aqui de fraternidade e a outra de amor, né? São palavras semelhantes, mas a aplicação dele é bem profunda. Queria traduzir aqui fraternidade como amor fraternal ou amizade fraterna. A ideia aqui é de amor aos irmãos, de afeto dos irmãos. É a relação familiar que provê de forma espontânea cuidado, apoio e solidariedade. Isso aqui é o cristianismo prático. Não é apenas um abraço, como é que está você, tudo bem? E aí, tudo legal, tudo bem, tudo em paz, tudo bom. Não é isso apenas. Não é apenas essa cordialidade verbal, mas é a afeição familiar que provê de forma espontânea cuidado, apoio, solidariedade. Olhe para a igreja de Jerusalém, Atos capítulo 2. Em cada alma havia temor, estavam juntos, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração. Mas o texto diz: não havia nenhum necessitado entre eles. Eu quero dizer que esse é um discurso muito fácil para ser feito. Agora, a palavra de Deus nos chama para irmos para além do discurso. Quantas pessoas da nossa igreja, vamos pensar em igreja local, precisam de apoio, precisam de cuidado, de solidariedade. E a quantas nós emprestamos a solidariedade, a quantas apoiamos? Conhecemos as viúvas da igreja, estão sendo assistidas. A gente às vezes tende a pensar, isso é com a junta diaconal, eles estão aí para isso mesmo. É dever da junta diaconal, sim. Primeiro, são ministros da beneficência, mas é dever meu e seu também. Como tratamos os enlutados? Como tratamos os desempregados do nosso meio? Como tratamos aqueles que estão vivendo uma crise familiar? A ideia aqui de fraternidade é essa afeição que provê, que cuida, que apoia. Essa amizade fraternal deve ser a marca distintiva de um cristão. Palavras do Senhor Jesus: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E se você ler Colossenses 3, 12 a 17, você ficará impactado sobre a relação que deve existir entre os membros da igreja. Queridos, Pedro escreveu originalmente para aqueles irmãos dispersos, lá no primeiro século, dispersos pela Ásia Menor, mas a palavra de Deus é para mim e para você. Essas virtudes devem ser associadas umas às outras. E ele termina com o amor. Seria o amor cristão, o amor generoso. Eu diria que, à luz da Bíblia, esse amor significa um passo além do amor fraternal. Significa olhar para além de nossa fronteira eclesiástica. Significa enxergar mais plenamente. Lembram-se de Jesus? Ele olhava para a multidão e se compadecia, porque estavam aflitos, exaustos, como ovelhas sem pastor. O amor cristão é amplo, inclusivo, como o amor de Deus.
O amor incondicional de Deus, ele se manifesta tanto em favor dos justos como dos injustos. Porque a Bíblia diz que Deus manda o sol e a chuva sobre os maus, sobre os bons. Deus, em sua misericórdia, manifesta amor até em favor do ímpio. Esse amor é a natureza de Deus que nós herdamos quando nascemos de novo. Queria concluir. 1 de João, que é o apóstolo do amor. 1 de João capítulo 4, versos 7, 8 e 16. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A palavra aqui é essa palavra mesmo que a gente conhece, o ágape. Deseja o bem supremo da pessoa amada. E significa uma ação sacrificial em favor dessa pessoa. É aquilo que Deus fez por nós, né? Kleber citou aqui há algum tempo, Fernando Guerra citou aqui domingo passado, João 3,16 e 1 de João 3,16, veja lá. João 3,16 e 1 de João 3,16. O amor de Deus e o amor que a gente deve manifestar. O Evangelho diz que Jesus andava por toda parte fazendo bem. Concluindo e fazendo uma breve aplicação. Veja uma maneira sábia como a Bíblia fala sobre essas virtudes. E o tema nosso é edificando para toda a vida. Que Deus nos dê essa graça, queridos. Que Deus nos dê essa graça. Estava pensando aqui, eu já vivi tantos anos de vida, quantas oportunidades eu perdi. Mas que Deus me conceda a graça de um recomeço. A partir da idade que tenho hoje, porque eu já perdi tanto tempo. Essas virtudes que nos têm sido concedidas pela graça de Deus. A base da fé com um bom caráter. O bom caráter com o entendimento espiritual. O entendimento espiritual com a disciplina vigilante. A disciplina vigilante com a perseverança. A perseverança com a reverência com o amor fraternal, a amizade fraternal e a amizade fraternal com o amor generoso. Sabe qual é a ideia do texto? Que essas virtudes existentes em nós e crescendo em nós farão com que não sejamos infrutuosos. Isso significa dizer que essas virtudes ausentes da vida a ausência faz com que nossa vida seja infrutífera. E ele usa a outra expressão aqui, com que sejamos míopes. O que acontece ao míope? Ele é excelente, né? Ele consegue ler de perto. Tem gente que precisa de óculos para longe. Aí eu acho interessante isso. Que quando vai ler alguma coisa, tira os óculos, né? E eu digo, mas comigo é o contrário. Se eu preciso ler, eu preciso dos óculos, né? Eu enxergo bem de longe. O míope, ele só enxerga bem de perto. Ou seja, quando ele está vendo o que está perto, ele perde a visão periférica. E ele usa essa analogia aqui para dizer assim, que quando a gente tem uma vida espiritual míope, a gente se esquece da obra graciosa e grandiosa de Cristo em nosso favor. Tudo o que Ele fez por nós. E o que nós vamos celebrar agora, na ceia do Senhor. Que Deus nos dê a graça. E eu volto a citar Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Senhor diz à sua igreja. Que Ele nos abençoe. Amém.